Amém. Obrigado, Sérgio. Amém, povo querido. Vocês estão bem? Tudo na bênção. Glória a Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo. João capítulo 14, Evangelho segundo João capítulo 14. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero ser bem prático e direto aqui, para a gente poder passar para outros momentos. Nós teremos, daqui a pouco, gente, assim que terminar o culto da manhã, nossa classe, viu, Pedrão? Nossa classe aqui, nova criatura, porque próximo mês teremos batismos. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet aí, ó, sistema moderno, atual. Acabou aquele barulho esquisito na transmissão, né? Agora o áudio está muito bom. Já em casa você assiste lá e vê como é que melhorou o áudio. 100% digital, não? O casal está ali na assessoria, o Leonardo e a Lucy. Amém. Tem alguém conosco que não é evangélico ainda, ou está afastado, já foi afastado, mas está nos visitando hoje? Sim, levanta a mão, deixa ele conhecer. Temos alguém? Aqui? Ali? Amém. Ele já é de casa, rapaz. Já dou até a paz do Senhor para você. Amém. Você encontrou aí, gente? João capítulo 14, nós vamos ler o versículo 16 e o 17. João capítulo 14, versículo 16 e 17, está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, diga outro, para que fique convosco para sempre, diga para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Diga, habita conosco. Vamos lá, classe. Diga, habita conosco e está em vós. Baixe sua cabeça um instante. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Peço que o Senhor aplique ela ao nosso coração nessa manhã, nos ensine a compreender a tua vontade, os teus desejos, nos ajuda a te servir melhor, a ser cada dia melhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa sua Bíblia aberta aí um instante e imagine comigo o seguinte: Jesus, ele havia passado pouco mais de 3 anos aqui na terra, desde que começou o seu ministério. Ele começou o ministério com 30 anos. Veja que nunca é tarde. Tem gente com 25 dizendo que quer morrer. Ele tinha 30 anos quando foi batizado e começou a executar o seu ministério, que durou pouco, durou só 3 meses. Aliás, perdão, 3 anos. Foi um curto período de tempo, mas foi muito profundo. Agora, nós lemos aqui, ele está no finalzinho já. Ele já está nos seus últimos dias, antes da sua crucificação, e ele passa algumas instruções para os seus discípulos, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de João, narra algumas instruções, inclusive a oração que ele fez pelos seus discípulos. E o capítulo 14 de João começa com uma narrativa triste. Ele fala assim: eu vou embora. Ele diz, eu vou para o Pai. Volta lá para o 1 lá, Carlos, versículo 1. Olha o que ele fala aí no versículo 1, gente. João capítulo 14, versículo 1. Ele tenta acalmar os discípulos, dizendo assim, olha, não se turbe o vosso coração, não se preocupem. Ele estava aqui, perdão. Desculpa, Carlos, desculpa. Tá vendo, tem que usar o celular mesmo, tem que usar o aplicativo de mudança. Mas no versículo 1 ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar. Jesus começa a se despedir dos discípulos, mas ele faz isso acalmando o coração deles, dizendo assim, olha, fiquem calmos, porque eu vou, mas eu vou voltar. Eu só vou preparar o lugar. E assim que o lugar estiver preparado, eu venho buscar vocês. Porque depois de 3 anos de convivência, era ruim ficar sem Jesus por perto. Imagina você, eles não tinham mais que pescar. Porque aonde eles andavam, tinha gente, ou fornecia comida, ou ofertava e eles compravam, ou
eles tinham alguma particularidade interessante. Vez por outra, Jesus fazia milagres. Ninguém aqui comeu pão multiplicado, os discípulos tinham comido já. Ninguém aqui entre nós um dia comeu peixe que foi multiplicado, mas os discípulos assim fizeram, comeram também. Então observe, eles tinham assim uma convivência com Jesus já há um bom tempo, eles passavam dias inteiros, eles faziam longas viagens, mas agora Jesus falou o seguinte: eu estou indo embora, eu vou partir, mas ele fez: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Olha a posição de líder de Jesus. Ele não abandonou as ovelhas. Ele falou assim: não vou, eu vou embora, mas eu não vou abandonar vocês. Eu quero assegurar de que vocês serão cuidados. Meus irmãos, olha que interessante. Ele se preocupa com os seus discípulos. Jesus se preocupa com os seus discípulos. Ele fala: eu vou, mas vocês não vão ficar só. Em João 10, Jesus fala que o mau pastor, sim, ele abandona o rebanho. E cada um que faça o que der na telha. Jesus não, ele é o bom pastor. E ele falou assim: olha, eu vou preparar o lugar, mas eu vou rogar ao Pai. Olha, esse versículo 16 é lindo. Ele fala assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará, ou nos dará, outro Consolador. Igreja, eu quero falar aqui nessa manhã para os amados irmãos. Quem está comigo aqui diz amém, por favor. Você está aí? Ok, então escuta só. Eu quero falar com você sobre um aliado que você tem, que nós temos, que está ao nosso alcance, e que muitas vezes a gente não percebe, mas que faz muito a diferença em nossa vida. Quem é a primeira pessoa que você liga quando alguma coisa dá errado? Qual é a primeira pessoa que você entra em contato, que você liga, que você chama, que você visita, quando algo sai do seu controle, quando algo não dá certo? Quem é a primeira pessoa que você faz isso? Agora imagine, você tem um amigo, você tem uma pessoa que, ainda que o seu amigo pessoal não atenda o telefone, porque hoje em dia é tão comum trocar mensagem, quando alguém liga o outro não atende. Já percebeu isso? É mais rápido para responder mensagem do que para atender telefone hoje em dia. Mas ainda que as pessoas não estejam acessíveis a você, há uma pessoa que está o tempo inteiro acessível, que está com você o tempo inteiro, mas você não percebe muitas vezes. Imagine você chegar num ambiente, numa casa, num local, num espaço, e só tem uma pessoa naquela casa, naquela sala. Aí você senta ali, às vezes tem muito para falar, tem algo a falar ali, mas você senta. Tem outra pessoa sentada ali que conhece você, que você conhece ela, mas você não fala nada. Tem lógico um negócio desse? Tem noção disso? Você fica ali, sofrendo, calado, mas não se comunica com aquela outra pessoa. Não parece estranho isso? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus prometeu que Ele nos daria um Consolador. E pode ser que aqui nessa manhã tem alguém aqui ou em casa que está precisando de um Consolador, que está precisando de alguém para o consolar. Na verdade, na caminhada ao longo da história, nós precisamos muito, sempre, de um Consolador, porque não sei se você percebeu, mas a vida não é uma poesia, a vida não é romântica. Eu já ensinei sobre isso aqui. Viver não é nada romântico. Você já nasce chorando, já percebeu isso? E se você não chorar, o médico vai te dar uma lapada para você chorar, porque o pulmão tem que dilatar. Você já entra no mundo chorando. Vê que situação. A vida não é romântica, gente. A vida é difícil. Viver é difícil. Você no mínimo tem que trabalhar, você tem que estudar, tem uma série de afazeres, vez por outra o seu corpo reclama, a saúde não vai muito bem. Enfim, viver é difícil, viver custa caro. E no meio da caminhada, vez por outra, você diz assim: como eu queria um ombro, não é? Como eu queria alguém para conversar, está tão difícil. E hoje está tão difícil conversar que as pessoas pagam para outra pessoa ouvir. Você paga 150, 200 reais numa consulta no psicólogo para uma única coisa, para ele ouvir você. Já percebeu isso? Você senta, fala. Acabou, doutor? Acabou a consulta já.
Paga 150. Ah, estou melhor. O que você fez? Só conversou, falou. Eu não é. Vê como está difícil a comunicação. Você tem que pagar para ser ouvido. É estranho isso, não é? Mas é a realidade. Só que nós temos uma pessoa que foi enviada para estar conosco. Que eu quero que daqui para frente, a partir de hoje, você saia daqui com uma certeza. Você precisa dar espaço para Ele na sua vida. Você precisa se comunicar mais com Ele. E não é apenas ir lá no Facebook colocar assim: bom dia, Espírito Santo. Com muito carinho. Eu sei que a pessoa não é da nossa igreja, não é daqui. Eu também nem a conheço pessoalmente, mas eu conheço o marido dela, então o contato está salvo no meu telefone. E toda manhã ela coloca no status assim: bom dia, Espírito Santo. Aí eu olho assim e fico pensando: poxa, ela nem sabe que o Espírito Santo não tem WhatsApp. Ela nem se tocou ainda. Mas, bom dia, Espírito Santo, bom dia. Mas a intenção é boa, né? A intenção pelo menos é boa. Beleza, tudo bem. Mas observe o seguinte, gente. O Espírito Santo, ele está presente em toda a história. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele já estava lá. Quando aqui tudo era um caos, ele já estava lá. Ele sempre está presente. Durante todo o Antigo Testamento, ele esteve presente na história, só que com algum diferencial. Ele só entrava em cena em alguns momentos determinantes. E ele tinha algumas particularidades. O Espírito Santo geralmente ele vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Então, se você era na velha aliança, no Antigo Testamento, se você não era rei, se você não era sacerdote, se você não era profeta, você tinha uma grande chance de não ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque geralmente quando ele se manifestava era sobre essas pessoas. E há outros casos específicos, como por exemplo, na hora de construir o tabernáculo, ele estava lá. Ele foi lá e Gênesis capítulo 31 diz que ele veio sobre um rapaz chamado Bezalel, isso. E o capacitou para construir o tabernáculo. Vê que interessante, para fazer do tecido do tabernáculo. Vê que bacana. O Espírito Santo ele vem sobre a gente para nos capacitar para muita coisa. Já percebeu que muitas vezes a pessoa ela não consegue fazer muita coisa na vida, mas quando ela entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dela, e ela começa a fazer muitas coisas que não fazia antes. Por quê? Porque ela recebe uma capacitação especial. Eu conheço irmãos que não cantavam nem no chuveiro. Depois que entregou a vida a Jesus, canta igual um canário agora. Canta que é uma beleza. Abre a boca assim, ó, é só maravilha. Gente que era tímido, de pai, mãe e parteira, mas quando entregou a vida a Jesus, ele foi capacitado de um jeito assim, né? Você fala: rapaz, não para de falar essa criatura, rapaz. Que coisa, que é isso? É Deus, é o Espírito Santo, né, que vai movendo na vida daquela pessoa e vai capacitando ela para algumas funções. Quem me entendeu até aí, diz amém, por favor. Durante todo o Antigo Testamento ele estava presente. No livro de Juízes, por exemplo, ele sempre atuava com os juízes, levantando os juízes em especial. Ó, tem um juiz que é muito bacana, porque sempre aparece um versículo dizendo assim, Juízes 14 em diante fala sobre isso: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Já percebeu isso? Você vai lendo, aparece um leão, e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Ele vai lá e rasga o leão no meio. Os filisteus atacam. Aí lá repete-se o versículo: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Ele pegou uma queixada e um jumento e matou 1000 filisteus. Eita, entendeu, meu irmão? Cabra macho. Mas onde é que está o segredo de Sansão? Diga assim: o Espírito do Senhor. Não, melhor, diga o Espírito Santo. Você entendeu agora? Toda vez que o Espírito Santo se apoderava de Sansão, ele destroçava tudo que via pela frente. Por quê? Porque Deus estava com ele. Mas tem um versículo triste na história de Sansão, que diz assim: e o Espírito do Senhor se ausentou de Sansão. Quando isso aconteceu, ele foi capturado, ele teve os olhos furados, e foi levado como escravo, arrastado, humilhado e maltratado até a terra inimiga. Sabe por quê? Porque a força de Sansão não estava nele, estava no Espírito de Deus que estava sobre a vida de Sansão.
Não pense você que o que você faz é por força própria. É o Espírito Santo de Deus que capacita você para fazer aquilo que você faz bem feito. Você pode enfrentar leões, você pode enfrentar urso, enfrentar gigantes, você pode enfrentar muita coisa. Mas tudo isso, entenda, não é por sua força. É o Espírito Santo de Deus que faz isso em você. É porque você não percebe, mas Ele move. Vieram o tempo dos reis. E Deus, principalmente os 2 primeiros reis, foram muito usados por Deus. O primeiro rei de Israel chamava-se Saul, não é Sal, tem um L no final, Saul. E Saul, a gente só lembra dele tentando matar Davi, não é? Mas o começo de Saul foi maravilhoso. Ele era playboy, filho de fazendeiro, nariz empinado, boyzinho, entendeu? Tranquilão, andava de Hilux, corria vaquejada. E Deus falou assim: é ele, esse é o garoto, esse é o rapaz. Samuel olhou assim e falou: esse senhor é cara alto, forte, bonito. Imagina você, cara top. As varoas de Israel era tudo afim dele. E Deus foi lá e alcançou ele. E fez assim: esse vai reinar. Interessante, quando Samuel encontra ele, Samuel fala assim: olha Saul, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você e vai te transformar em um outro homem. 1 Samuel 10 fala sobre isso. Olha que interessante. O Espírito do Senhor virá sobre ti e te transformará em um outro homem. E sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus veio sobre Saul de um jeito tão poderoso que o menininho tímido, playboy, bonitinho, de repente começou a profetizar. E ele abriu a boca, começou a profetizar, e o povo dizendo: eita, virou profeta. Olha lá, ficaram zoando na cara dele. Saul virou profeta, quem diria, hein? Mais ou menos o seguinte: quem diria? Olha, Saul, hein? Rapaz, ó, perdeu a pose. Porque é assim, o Espírito Santo, quando ele pega você de um jeito, ele acaba com a sua reputação. Você, Espírito Santo, eu quero chorar aqui, por favor. Mas ele arrasa você se joga no chão, você chora no meio do povo, não é? Amém? Saul foi dessa forma. Só que no meio do caminho, a inveja tomou o coração de Saul. Ele começou a fazer coisas erradas. Aí novamente lá está escrito: e o Espírito do Senhor se apartou de Saul. O fim dele foi morte, vergonha e destruição. Diga assim: o Espírito Santo é meu aliado. Agora, meu irmão, se ele deixar a mim e a você, acabou. Saul viveu isso. Depois de Saul veio quem? Davi. E esse era demais. Davi recebeu uma instrução especial, uma capacitação especial para compor hinos, lembra? Quase todo o livro de Salmo foi ele que compôs. Ele era alguém segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele entendia o que Deus queria. Davi foi maravilhoso. E o Espírito do Senhor se apoderou dele em muitos momentos. No dia que Davi pecou, ele está angustiado, está arrasado, porque na hora do pecado a pessoa não toca, não se lembra. Mas quando passa... Gente, o pecado até que é legal. O problema é a ressaca do pecado. Porque no outro dia o negócio fica pesado. Ele estava tranquilo, ele mandou matar um amigo, deitou com a mulher dele, tal. Só que quando vê a ressaca, ele escreve o Salmo 51. E ele está desesperado. E se você ler o Salmo 51 com calma em casa, vai perceber um cara angustiado, que a ficha caiu. Ele fez: o que foi que eu fiz? Ele pede uma série de coisas, mas um em especial ele fala assim: Senhor, não retire de mim, ou não aparte de mim o teu espírito. Davi entendia: eu preciso dele comigo. Sabe por quê? Porque Davi sempre foi um guerreiro, porque o Espírito Santo sempre esteve perto dele. Mas no dia que o Espírito Santo se afastou dele, ele reconheceu a desgraça que ele era. É assim nossa vida, irmãos. Você pode guerrear como Davi guerreou, dançar como ele dançou, governar como ele governou, e não perceber que você só faz isso porque tem o Espírito Santo de Deus que está impulsionando você para esses momentos. Davi estava entendendo que no dia que ele derrubou Golias, não foi bem ele que derrubou, foi o Espírito de Deus que estava nele, que o capacitou para acertar justamente a testa daquele gigante. E aí ele deu um empurrãozinho para o gigante cair. Diga assim: não sou eu, é Deus. Com fé, por favor, diga assim: não sou eu, é Deus. Não é você. Se o Espírito se afastar de você, você está arruinado. É por isso que toda vez que alguém elogia
Geralmente acontece isso com o pessoal de fora, né? Olha, eu estou vendo lá a obra, a igreja, tal. Não sabe ele que a gente não tem nada a ver com isso. É Deus quem faz. Eu e você, nós somos, sabe o que, gente? Nós somos um instrumento. Mas o cirurgião é Deus. Se você me der um bisturi, eu vou fazer besteira. Eu não sei operar. Porque é um instrumento, mas ele tem que estar na mão certa. Então, se você pega ali um equipamento de fazer uma cirurgia e coloca nas mãos de alguém que não conhece, vai dar em morte. Mas nas mãos certas, aquele instrumento é poderoso. Mas você nunca vai ver uma agulha costurando um paciente sozinha. Já viu? Já viu uma luva operando alguém? Olha que luva maravilhosa, está operando a pessoa. Não. Mas nas mãos de um médico, ela realiza a obra. Nós somos a luva. Deus é o médico. Nós somos só um instrumento, minha gente. É Deus quem pega o instrumento e, manuseia o instrumento. Se você faz o que faz, se nós somos o que somos, é porque o nosso Senhor dos Senhores, Ele pega o instrumento e usa, e capacita, e usa para aquela finalidade exata. É assim que funcionam as coisas. Não é por causa de nós, é apesar de nós. Porque sabe de uma coisa? Nas mãos de qualquer um outro a gente não valia nada. Mas nas mãos de Deus nós somos mais que vencedores. Nas mãos de Deus nós fazemos coisas maravilhosas. Ele falou assim, se a minha palavra estiver em vocês e vocês estiverem em mim, vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz. Você consegue imaginar isso? Sabe por quê? Agora vê o segredo. Se vocês estiverem em mim, se eu usar vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Você fala assim, impossível fazer coisas maiores que Jesus fez. Já teve um monte de gente que fez coisas maiores que Jesus fez. Teve gente que já percorreu metade do mundo pregando o Evangelho. Paulo, por exemplo. Paulo fez mais do que Jesus fez. Jesus nunca viajou mais que 150 quilômetros da sua região. Paulo viajou a Europa inteira, o Oriente inteiro, praticamente. Viajou muito mais que Jesus. Jesus não fundou nenhuma denominação, uma igreja de fato, como denominação. Paulo, por onde passava, fundava igrejas, estabelecia igrejas. Veja, isso é fazer coisas maiores de fato do que ele fez aqui na terra. Mas não é porque Paulo queria fazer, é porque Deus estava com Paulo. E aí Deus usava Paulo. Quem me entender aí diz amém, por favor. Deixa eu correr aqui. Depois dos reis vieram os profetas, e Deus usou muitos profetas. Um em especial ele usou para dar uma sentença. O nome dele era Joel. E Joel disse assim, olha que ousadia. Joel 2:28. E há de ser, olha a promessa, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os nossos jovens terão visões. Joel abriu a boca e profetizou, ele virá. E ele virá de uma forma tão poderosa que vocês vão transbordar. Uns vão sonhar, outros terão visões, outros vão viver experiências maravilhosas com o Senhor. Vieram todos os profetas, até o último profeta antes de Jesus, que foi o João Batista. No dia do batismo de Jesus, quem é que estava lá? O Espírito Santo. Só que ele vai lá e ele não vai como é comum aparecer no Novo Testamento, como fogo. Ele aparece em forma de uma pombinha. Olha que coisa linda. No livro Batismo com Fogo, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele ensina o seguinte: por que para Jesus o Espírito Santo se apresentou como uma pomba e para a gente como fogo? É mais romântico que uma pombinha, né? É simples. É porque Jesus não tinha pecados para queimar. Nós temos. Aí João profetiza: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é com a pombinha, é com fogo. Porque tem muito que ser queimado. Gente, o batismo nas águas, vocês vão se batizar, molha a gente por fora. Mas o batismo com fogo queima a gente por dentro, batiza por dentro. A diferença é essa: tem pessoas que é batizado nas águas, mas nunca é batizado com fogo. Ele nunca é queimado, tratado, batizado por dentro. Aí ele se molha, fica legal, bacana, tira foto todo molhado, mas por dentro não mudou nada, porque falta fogo por dentro. E isso é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer, porque, não sei se você percebeu, mas nós não conseguimos mudar ninguém.
Eu nunca consegui mudar ninguém, você acredita? Nunca. É obra do Espírito Santo, Deus mudar as pessoas. Quem me entendeu até aí, diz amém, por favor. Jesus foi batizado, executou seu ministério. Chegamos em João 14. E ele fala assim: eu vou, mas vou enviar uma pessoa que vai ficar com vocês durante toda a história. Ele volta para os céus em Atos 1. Aproximadamente entre 40 a 50 dias depois. Olha interessante, vê que tempo. Dia de Pentecostes, festa de Pentecostes. Eles estavam reunidos, em torno de 120 reunidos no mesmo lugar ali, ó. Está vendo como é bonito, é importante reunir? Detalhe, não estavam no templo não, eles estavam numa casa. Eles estavam em uma casa reunidos, e diz a Bíblia que naquele culto foi diferente, porque todos os cultos são importantes, mas tem culto que é marcante para algumas pessoas. É por isso que muitas vezes, Deus quer abençoar as pessoas, e Deus procura ele num ambiente de comunhão e não encontra. É por isso que é tão perigoso faltar culto, sabia? No dia que Tomé faltou o culto, Jesus tinha ressuscitado, e ele ficou voando. Ele, o que? Ressuscitou? Não acredito não. Por que faltou o culto? Devia estar lá no culto. Sabe? Eles estavam lá reunidos. Que de repente vem um vento impetuoso, um vento forte, invade a casa. Aparece línguas de fogo sobre a cabecinha dos irmãos. Cada um começa a falar em uma língua diferente. E foi tanto poder naquela noite que a cidade inteira veio ver o que estava acontecendo. O povo se reuniu e aí, vê só, quem não entende diz o seguinte: ah, que zoada é aquela ali. Outros falaram o seguinte: tá tudo bêbado, tá vendo? Essa hora tá tudo cheio de cachaça, bando de cachaceiro. Porque o mundo não entende, minha gente, as coisas de Deus. O povo passa na frente da igreja de crente e fala assim: que zoada, para que aquela zoada toda? É Deus operando, lembra da história? E ele não usa anestesia não, ele opera a ponto cru mesmo, sabe? Naquele dia disseram assim: estão loucos, tudo bêbado, o que é isso? Aí Pedro, que até aquele dia tinha pregado 1500 vezes, não ganhou nenhuma alma. Porque Pedro pregava, mas ele gostava também de usar uma espada, e às vezes, quando o cara nos convertia, ele ia na espada mesmo. Mas vamos lá, até ali Pedro nunca tinha ganhado uma alma sequer. Só que naquele dia, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Naquele dia o Consolador estava com ele, minha gente. Quando Pedro se levanta, começa a ensinar. Pedro foi lá no Antigo Testamento, fez toda a viagem no Antigo Testamento e falou o seguinte: aqui ninguém está bêbado não, meu filho. Aqui todo mundo é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele prometeu, o Espírito veio, o Consolador chegou, ele está com a gente. E sabe de uma coisa? Daqui para frente vai ser diferente, porque até agora vocês viram um bocado de gente tímido, vergonhoso, mas daqui para frente o Espírito Santo está impulsionando a igreja. Nunca mais o povo de Deus foi o mesmo daquele dia em diante. Nunca mais a igreja foi a mesma. Efeito do Espírito Santo: primeiro, era tudo tímido, mas a timidez acabou naquele dia, porque eles foram impulsionados de um jeito que eles começaram a ensinar em todo lugar sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a volta de Cristo, sobre a obra de Jesus. Segundo, todos foram avivados. Terceiro, coragem, diga coragem. Com fé, diga coragem. Sabe por quê? Não tiveram mais medo de morrer. Começando com Estevão, lembra de Estevão? Vamos matar Estevão. O que ele faz? Xinga, amaldiçoa, fica chateado, pragueja todo mundo? Não. Eram jogando as pedras em Estevão, primeiro diácono da igreja, dizendo assim: eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo, ele está lá, está me esperando, o céu está aberto, eu estou vendo Jesus em pé lá me esperando. Por que essa disposição para morrer? Sabe por quê? Porque o Espírito estava dentro daquele homem, estava impulsionado pelo poder de Deus. Gente, quem tem o Espírito Santo de Deus não vive assombrado com o diabo, não tem medo do inimigo, não vive assustado com o que pode acontecer. Sabe por quê? Porque você sabe, Deus está comigo, Ele está comigo, Ele está na minha história. Eu sei que mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Sabe por quê? A tempestade pode até me alcançar, mas há um Deus que está comigo, que vai me ajudar a passar pela tempestade. E se eu tombar aqui nessa terra, não tem problema, porque morte para crente é promoção. Sabia? É porque a gente não quer morrer, mas é promoção. Você é promovido.
É por isso que o diabo, ele não vive a fim de matar crente. Porque quando ele mata um cristão, ele está promovendo ele, vai para o céu. O cara passa a vida inteira pregando sobre o céu. Matou, morreu, vai para o céu. Ele prefere destruir você dentro do mesmo lugar que você está. Antigamente o diabo ele gostava de matar pastor. Hoje ele quer desviar os pastores e deixar ele dentro da igreja. Sabe por quê? Porque pastor morto é promoção, vai para o céu. Agora pastor desviado, ele faz a vida de quem está perto dele o inferno. Ele vai para o inferno e desgraça a vida de quem está perto dele. Estratégia mudada. Agora, o Espírito Santo faz com que as pessoas não tenham medo de morrer. A igreja começou por ali. Vieram anos e anos e o Espírito Santo sempre esteve atuante na igreja. Chegamos na época dos reformadores. Aqui eu estou falando já de 1400 para cima. Vários homens tentaram reformar a igreja que estava desviada. Nenhum conseguiu. Mas o Espírito Santo nunca os abandonou. Agora escute. Leia sobre a Inquisição. Vejam quantos irmãos foram mortos. Tem um vídeo no YouTube que mostra sobre um museu com instrumentos de tortura do tempo da Inquisição. Eles pegavam cristãos, amarravam pernas, braços e rasgavam eles no meio. Mas tudo tinha que ser para que seja uma morte dolorosa. A mais famosa era a fogueira. Sabe por que Paris é a cidade de luz? Porque em uma noite, na época da Inquisição, amarraram cristãos em todos os postes de Paris e atearam fogo nos cristãos vivos. E por que eles suportavam isso? Só tem uma explicação: o Espírito Santo de Deus dentro deles. Fizeram eles não ter medo da morte. Pegaram um homem especial chamado João Hus. Ele era famoso, então a morte tinha que ser mais dolorosa. Prepararam uma fogueira enorme e colocaram ele dentro da fogueira. Disseram: João, você tem a oportunidade de negar essa fé, voltar à nossa tradição, negar essa fé aí e ser livre. Ele disse: de jeito nenhum. Eu estou com Cristo e não abro. Que fé é essa, gente? Me diga, qual segmento religioso no mundo as pessoas morrem com prazer por estarem servindo a algo maior do que eles? Muitos cristãos tiveram sua vida ceifada por causa disso. Acenderam a fogueira e eles tinham que registrar as últimas palavras daquele homem. E João falou assim: não, hein? Estão me matando agora, né? Mas virá um outro aí, vocês não vão conseguir detê-lo. Tempos depois, nasce Martinho Lutero. E Roma não conseguiu matá-lo. Não conseguiu. Olha que tentaram. E como tentaram. Mas por que Lutero não desistiu? Havia um detalhe: o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. E assim vieram tantos homens e mulheres de Deus, avivamentos poderosos, como os moravianos, jovens moravianos, que davam a própria vida pelo Evangelho, se vendiam como escravos para pregar o Evangelho. Eu cheguei agora no nosso tempo, nossa geração. Deixa eu te contar uma coisa. Estou indo já para o final. O mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Espírito lá de Gênesis 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, é o mesmo Espírito de hoje. Você tem coisas que ninguém teve no Antigo Testamento, ou poucos tiveram. Você tem a primazia do teu Espírito Santo habitando dentro de você. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o que é que você está fazendo com o Espírito de Deus? Qual o seu relacionamento com Ele? Deixa eu te contar aqui algumas coisas. Olha o que a Bíblia ensina sobre Ele. Me ensina que Ele intercede por nós. Você acredita nisso? Quando você se ajoelha para orar, ou sentado de cabeça para baixo, ou deitado, você vai falar com Deus. O Espírito Santo se encarrega de traduzir a sua oração para Deus. Escuta, Romanos capítulo 8, versos 26 e 27 diz assim: assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar em nossa fraqueza. Carlos está aqui? Carlos, vamos lá. Romanos 8, 26, o povo tem que ver isso. Romanos 8, 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar
na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Você consegue entender isso? Da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Está fraco, irmão? Fala com Ele que Ele te ajuda. Está fraco? Se aproxima dEle. Para quê? Porque não sabemos como devemos pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora escuta, aqui parece complicado, né? Vou ler para você numa versão melhor aqui, tá bom? Aqui, ó. O Espírito de Deus, com gemidos que não se podem explicar por palavras, pede a Deus em nosso favor. A intercessão é tão intensa, a gente não consegue explicar como que é isso, mas Ele intercede por nós. Olha o versículo 27. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Olha lá, nós não sabemos como orar, mas o Espírito, ele intercede, se encarrega. Querido, toda vez que você está orando, o Espírito Santo está junto de você, te auxiliando na sua oração. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar orando e você sentir que você não está só ali, você tem alguém aqui por perto, você não estava ficando louco não, era o Espírito Santo que estava tão evidente na sua vida, ele estava fluindo de um jeito tão especial na sua vida, que você sentiu claramente que ele estava com você ali. Tem orações que são rápidas, que não dá nem tempo você prolongar ela, mas ele traduz. Na hora de um acidente, por exemplo, só tem uma oração que dá tempo de fazer, não é? Ai meu Deus. Isso é um clamor, mas esse ai meu Deus chega no céu de um jeito tão extenso, porque ele traduz direitinho. Olha, ele está dizendo o seguinte, olha, ele está com medo de morrer, deixa ele morrer agora não, pai, vamos lá. Está entendendo o negócio? Você tem um aliado junto com você, meu irmão. Antes de ligar para o seu amigo, liga para o Espírito Santo de Deus, fala com ele. Antes de pedir orientação à amiga louca, fala com Deus, porque o Espírito Santo vai te ajudar a compreender essa situação. Amém, igreja? Você tem um intercessor. O Espírito Santo nos atrai. João 6,44 diz que ninguém pode vir ao Pai se ele não o trouxer. Você só é crente hoje por um único motivo: o Espírito Santo impulsionou você para isso. Quem aqui tinha raiva de crente? Levanta a mão, assuma. Deus está vendo. Tinha raiva de crente, não era? Você nunca teve nos seus planos ser crente. Quem foi que fez isso? O Espírito Santo falou assim: é agora. Chegou o teu momento, ele arrebentou você. Eu não queria não, mas ele te impulsionou para isso. Isso foi obra dele no dia da sua. Tanto é, com muito carinho, não tem vergonha não. Quem aqui chorou no dia da conversão? Você ficou chorando. Você chorou por quê? Alguém pisou no seu pé? Alguém lhe deu um beliscão? O pastor puxou seu cabelo? Não, foi o Espírito Santo, ó. Você se derreteu, sabe, o coração de pedra, ele amolece. Gente, é insuportável. Ele começa a trabalhar de um jeito tão especial, e não tem camarada duro, difícil demais para ele. Havia um homem assassino, matava crente, perseguia cristãos, era terrível, era o terror. No caminho de Damasco, encontrou-se com ele, tomou uma queda de um cavalo, e o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele de um jeito que ele passou a sofrer pelo Evangelho, a apanhar pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque não tem coração duro demais que ele não possa transformar. Estou concluindo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, ele está dentro de vós. 1 Coríntios 6,19. Ele habita em você. É por isso que, se você sentir um vazio muito grande, só pode ser fome. Porque se o vazio é na alma, então o Espírito Santo não está aí. Quando você entrega a vida a Jesus, ele preenche tudo. Deixa eu contar para vocês. Escuta, é segredo, tá? O mundo não entende isso. Porque o cara vai para uma balada, paga um ingresso caro, toma cachaça a noite inteira, e até fica feliz, dá uns pulinhos, dança, né? Por quê? Ele quer preencher o vazio que está dentro dele. Agora no outro dia, dor de cabeça,
sonolência, o cara está arrasado e o vazio volta. Porque o mundo tenta preencher esse vazio com muitas coisas, mas não funciona. O vazio do ser humano quem preenche completamente é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que quando Ele preenche, você não precisa dessas coisas passageiras para ser feliz. Você fala, uma boa parte aqui já pulou até o muro da vaquejada para dançar forró, não foi? Eu conversava com o irmão ontem, ele falou assim, eu pulei o muro já, fui lá dançar a noite todinha. Resultado, terminava a festa, você ficava doido de chegar no próximo ano, porque preencheu aquele pouquinho ali, mas já acabou de novo. Mas quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, meu irmão, Ele te preenche de um jeito tão sobrenatural. Não tem festa, não tem som, não tem balada, não tem música, não tem nada que substitua aquilo que Deus faz na sua vida. Você está cheio, você está feliz. Não tem alegria maior do que a do Espírito Santo na sua vida. Ele também nos guia. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Você antes fazia o que dava na telha, mas agora você tem o Espírito Santo, então você entende, peraí, é por aqui que eu vou. Essa é a direção, que é isso, o Espírito Santo agindo na sua vida. E para encerrar, o Espírito Santo, Ele nos dá poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, mas recebereis poder que há de descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Deus te enche de poder nessa manhã para você testemunhar a respeito dele. Como assim? Você viu? Então testemunhe. Testemunhe aquele que viu. Você sentiu o poder de Deus na sua vida? Você recebeu? Então você tem a obrigação de testemunhar o que Ele fez na sua vida. Você tem a obrigação de cantar por aí aquele hino, né? Olha o que Ele fez comigo. Não tem sido? Pastor, eu não sei pregar. Não sabe não? Você sabe. Porque a gente pensa que pregar a palavra é vir aqui na frente. Deixa isso para quem é chamado para isso. Todos nós temos um chamado para pregar, sabe como? Falando o que Ele fez na sua vida. Quando você chega num ambiente que você fala o que Ele fez na sua vida, você está ministrando a palavra, está profetizando naquele lugar. Toda vez que você abre a boca para dizer assim, eu era triste, hoje eu estou feliz. Deus está usando você para falar com as pessoas. Pregação não é só você falar bonito, não. Pregação é você dizer assim, olha o que Ele fez com a minha vida. A única vez que Paulo tentou pregar bonito, deu errado a pregação dele. Ele sofreu muito por causa disso. Deus falou, Paulo, relaxa, fala só o que eu fiz na tua vida. Quando Paulo começou a falar quem ele era e quem ele é agora, as portas se abriram para ele, igrejas foram fundadas, pessoas foram transformadas. Pregação é isso, gente. Deus te capacitou para ser testemunha dele. Você pode ficar em pé comigo nessa manhã?